Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, agora definitivamente, no profeta Jeremias, mais precisamente em seus lamentos. É chamado de Lamentações de Jeremias. Acho extremamente pertinente para esse tempo. Larissa está dizendo que ama aí o livro, realmente é um livro fascinante, 5 capítulos só. Nosso objetivo é estar mais profundo no capítulo 1 e ver os desdobramentos disso no capítulo 2. Gostaria que você orasse antes de que tivéssemos a palavra de Deus sendo lida. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa de domingo. É um privilégio muito grande estudar a palavra de Deus. Que sejamos enriquecidos e que o nosso coração esteja aberto a isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu gostaria que você pudesse observar que esse livro com o qual nós estamos lidando, o livro do profeta Jeremias, ele é um livro essencial na compreensão judaica de dor, sofrimento, pecado, desobediência. Os judeus acreditam que o profeta Jeremias seja central à compreensão deles acerca da Torá, ou dos desdobramentos que é desobedecer a Torá, e do próprio Javé. Os judeus prezam muito o livro de Lamentações. Só mais uma coisa, chama as pessoas aí da sua casa, seus pais, seus tios, seus irmãos, chama eles para trabalhar aqui com a gente estudando as Escrituras. Vamos lá. Qual é o tema fundamental? Onde estamos tateando? O tema principal desse livro são as 5 lamentações que Jeremias levanta, que tem relação com a tragédia da destruição de Jerusalém, num juízo enviado por Deus ao seu povo, né? O povo havia rejeitado as advertências de Deus, então nós temos um juízo emitido. Pastor, você está falando isso por causa do tempo que nós estamos vivendo? Olha, eu não descartaria a possibilidade de associarmos questões que envolvam a mão de Deus pesando sobre as gerações e talvez sobre a nossa. Mas eu gostaria de, nesse momento, precisamente me ater a Jeremias e as condições relacionadas a Jerusalém. Você encontra esse acontecimento, que é tão importante para os judeus, você encontra ele em 5 pontos diferentes das Escrituras. Você encontra a questão da destruição de Jerusalém no segundo livro de Reis, capítulo 25. Você encontra no segundo livro de Crônicas, 36:11. Você encontra em Jeremias 39, Jeremias 52 e no próprio livro de Lamentações. É um fato tão significativo que ele perpassa livros bíblicos, trazendo a realidade profunda que foi a destruição. Eu coloquei aqui algumas imagens importantes para entender essa questão da destruição. Eu não sei se com o celular em vista é possível que você minimamente veja um pouco disso. Acho que assim eu consegui uma angulação que não brilha tanto, né? Eu tenho aqui no meio da Nabucodonosor II, que é esse homem aqui, nessa litografia. Eu tenho a destruição, a queima do templo, mais ali acima. Eu tenho também o povo sendo levado cativo na figura ao alto, e eu tenho também aqui embaixo mais uma figura do templo sendo queimado. Você consegue ver minimamente um pouco disso aqui, que eu acho que não refletiu tanto, né? Mas você tem o PDF. E qual é o objetivo em lidar com esse livro? É nós reconhecermos esse terrível fato como um fato didático para o povo de Deus, um fato que traz relevância para o dia a dia do povo de Deus, e como nós, que somos filhos de uma nova aliança, que nós somos da aliança, como nós estamos lidando com a nossa relação com Deus em meio à aliança que Ele fez com o seu povo. Qual é o contexto do livro? Você de repente quer saber o que aconteceu, pastor? Jeremias está muito triste. Ele está triste desde quando? O que aconteceu? Bom, antes de entrarmos na leitura do livro profundamente, 3 momentos são significativos. 2
Hoje, um eu já citei. A invasão de Nabucodonosor aconteceu no ano 605. Como vocês sabem, os assírios já haviam destruído Israel, que eram as tribos do norte. A tribo do sul, Judá, ainda existia e permanecia como o último bastião de fé dos hebreus. Nabucodonosor, eu coloquei aqui, está no seu PDF. Nabucodonosor e o exército babilônio invadiram Judá pela primeira vez em 605 para castigar o rei Jeoaquim, que havia rompido a aliança e se revoltado contra a Babilônia. Ele havia feito uma aliança em que ele não se rebelaria contra Nabucodonosor, mas isso não permaneceu e aí a invasão foi inevitável. Naquela ocasião, Daniel e seus 3 amigos, bem como muitos judeus, foram deportados para a Babilônia. Mas houve uma segunda invasão, menos de 7, 8 anos depois, a destruição completa. O exército de Nabucodonosor voltou a Jerusalém em março de 597 a.C., quando os babilônios saquearam a cidade e deportaram mais gente. O cerco de Jerusalém, propriamente dito, cerco, começou em 1º de janeiro de 588, isso é bem relatado, historicamente relatado, e ele durou até 18 de julho de 586 a.C., lembrando que antes de Cristo as datas elas são ao contrário, elas vão retrocedendo, né? Então nós temos aí 1 ano e meio, os babilônios penetraram nos muros da cidade e no dia 14 de agosto a cidade foi incendiada. Não foi um processo simplesmente de uma invasão de uma hora para outra. Nabucodonosor invadiu na primeira vez e na segunda ele cercou, ele sitiou, houve um desespero profundo, os poços, a água acabando e você vê o cerco se tornando mais evidente. Deve ter sido um pavor, a gente vai ler um pouquinho hoje. E ainda hoje os judeus leem Lamentações de Jeremias em voz alta no mês que marca a invasão babilônia, tá? Todo ano os judeus leem esse livro para se lembrar do que aconteceu naquele período. São 5 lamentos, são 5 momentos onde Jeremias coloca a sua voz em pranto. Isso é um acróstico, então se você olhar na Bíblia NAA, você vai ver que as letrinhas hebraicas estão sendo colocadas, ó, Aleph, Bet, Gimel. Essas letras elas vão representando o começo de cada frase. Isso é didático. O objetivo de Jeremias, olha que importante esse primeiro aspecto, era de que Lamentações pudesse ser lido e memorizado, como o Salmo 119 e outras questões judaicas de memorização. Havia uma preocupação poética e didática de que a destruição de Jerusalém não fosse esquecida nunca. Então é importante nós citarmos de que a Bíblia dá forte ênfase a gravar coisas terríveis na nossa mente para que nós não voltemos ao pecado. Isso está sendo escrito por Jeremias, que, digamos assim, é colocado como um profeta chorão. Isso é uma falácia. Jeremias viu e viveu coisas que nós não suportaríamos sequer mencionar nas nossas próprias vidas. É importante saber que o Salmo, que Lamentações é acróstico e que é didático e que é feito para ser gravado e para ser lido de tal forma a ser memorizado. É necessário que os nossos lamentos não fiquem no esquecimento, que o resultado dos nossos pecados, depois que Deus nos restaura, o resultado dos nossos pecados e também o tempo onde nós vivemos a colheita dos pecados não pode ficar sem memória diante de Deus. Esses 5 lamentos, e o livro se chamava Eka, esses 5, Eka significa como isso nos aconteceu, né? Às vezes eu vou estar olhando aqui para a Dani, as crianças estão aqui também, a Raquel está ouvindo no outro lugar. Às vezes eu estou olhando para o lado aqui, é porque realmente eu estou dando uma aula com pessoas em sala, e eu sei que você de repente está sozinho ou com algumas pessoas, então não repare minha informalidade. Como isso nos aconteceu? É basicamente uma lástima e um assombro. Como é que chegamos a esse ponto, né? E aí eu coloco para você esses 5 lamentos. O título do livro em hebraico é a primeira palavra do texto, Eka, cuja tradução é como. O título na Bíblia em português vem da Vulgata, né?
Bíblia de Jerônimo, século 6, 7, Jerônimo traduz para o latim, a Vulgata, ela traz essa ideia de lamento. Então esse título lamento é um título mais recente. O título hebraico é como. O título na Bíblia em português vem da Vulgata, Lamentia, canto fúnebre. O livro é constituído de 5 lamentos escritos por Jeremias depois que os babilônios destruíram Jerusalém em 587 e 586. Fazia sentido, eu gostaria de mencionar aqui, um homem de Deus sensível como Jeremias levantar perguntas teológicas ao olhar para as ruínas da Cidade Santa. As questões de Jeremias são teológicas. Jeremias está preocupado em fazer teologia diante da dor. Coisa sensível isso. Nós às vezes buscamos fazer teologia orando a Deus e pedindo um bom título para um artigo. Os antigos rabinos diziam que Jeremias escreveu isso sentado em pedras da ruína do templo, olhando para os velhos desolados, para as mulheres estupradas e para os jovens maniatados como animais. É assim que Jeremias escreveu teologia aqui. Onde estava Deus? Talvez seja a pergunta que Jeremias também quer saber, mas ele responde. Havia deixado de amar seu povo, sua casa, sua cidade? Enquanto Jeremias se debatia com suas dúvidas, os judeus exilados na Babilônia expressavam sentimentos semelhantes. Depois, com calma, eu quero que você observe o Salmo 137, não agora, é um salmo onde os judeus expressam essas dores. Perguntas até aí? Estou aberto caso haja alguma. Se houver, eu respondo dentro daquilo que já foi dito. Não se adiante, não faça perguntas ainda, senão entramos diretamente em tudo. 2 aspectos que eu queria ressaltar aqui são a aliança que Deus tem com esse povo e as relações de Jeremias e Jesus Cristo. O que acontece? Judá esperava que o Senhor protegesse a dinastia real de Davi e de que Deus honrasse a aliança. Isso até eu coloquei em aspectos importantes. Como assim? Quando Deus disse que não faltaria trono sobre a casa de Davi, seria um trono eterno e perpétuo, eles se fiaram nessa promessa, ok? Larissa está perguntando, as palavras como Aleph são do dicionário hebraico? Sim. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Val são as palavras que iniciam as frases na língua deles. Nossa, tá assim, Aleph, como jaz solitário. Então, mas na deles começa Aleph. Então, para nós a tradução é como jaz, não faz referência, mas é importante que saibamos que isso é hebraico e tem uma intencionalidade didática e poética. Onde nós chegamos com isso? É o povo da aliança. Então, eles se valiam desse aspecto da aliança. Olha que coisa séria. Deus tem uma aliança com o seu povo. Em todos os tempos, Deus fez aliança com o seu povo. Nós estamos na nova aliança de Jesus Cristo. Essa nova aliança que Jesus fez conosco é uma aliança perpétua. Jesus veio evocar a casa de Davi. Então essa casa de Davi, que era citada como o trono eterno, onde Deus estabeleceria e regeria com o Messias, o trono eterno de Deus, essa casa de Davi, ela permanece em Jesus Cristo. Qual foi o erro deles aqui? Eu coloco primeiro. É que eles pensaram o seguinte: bom, Deus tem uma aliança eterna, nunca vai faltar trono, nunca vai faltar rei, então não tem problema, Deus vai segurar as pontas sempre. Só que essa aliança que eles tinham, nesse ponto de vista de rei, nação, e de comer, de beber, de não ser escravizados, essa aliança, Deus tinha feito uma aliança onde Deus se manteria fiel sempre, mas era necessário que o povo respondesse com fidelidade, senão viria a disciplina, não a quebra da aliança, mas a disciplina em cima do povo. E o povo não se deu conta de que Deus cumpriria essa disciplina. A desobediência, você encontra em Deuteronômio 28 a 30, as desobediências decorrentes da aliança seriam e foram cumpridas. E nós? Nós também não temos uma aliança com Jesus Cristo? Sim, nós temos. Será que por termos uma aliança com Jesus Cristo, a gente vai viver como o coração da gente mandar, vivendo nossos deleites pecaminosos? No final das contas, Deus vai me salvar. Isso parece muito papo de gente quando critica o calvinismo ou gente tola achando que, bom,
Como eu sou eleito, eternamente eleito, sou da aliança, eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai limpar a barra sempre. Esse foi o erro de pensamento. Deus disciplinou e você vai ver com uma dureza absurda essas pessoas. Segundo aspecto importante que eu quero ressaltar antes de entrarmos no texto, que vai ser depois desse segundo aspecto. Jeremias e Jesus. Você não tinha percebido como Jeremias e Jesus são extremamente parecidos em seus ministérios? Quando Jesus quando foi perguntado, Jesus perguntou quem era ele para os seus discípulos, Mateus capítulo 16, os discípulos Jeremias. Alguns disseram, uma das respostas foi Jeremias, o povo diz que tu és Jeremias. Olha que relação que o povo está fazendo com Jesus e Jeremias. O povo está notando similaridades. Mateus capítulo 16, verso 13 e 14. Os ministérios de Jeremias e Jesus se parecem. Ambos choraram por Jerusalém. Jesus, quando chega, capítulo 23, verso 27, se não me falha a memória, de Mateus, Jesus chega e fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Né? Jesus fala, quantas vezes eu quis, como uma galinha, com seus pintinhos, colocar vocês embaixo do braço. Jesus está chorando, lamentando, e logo em seguida o seu discurso diz que não vai sobrar o quê? Pedra sobre pedra. Isso é o que Jeremias falou. Olha, também não vai sobrar nada. Vai ser tudo destruído se nós continuarmos assim. E então tem uma similaridade muito grande aí. Os dois foram odiados sem motivo. No sermão da semana passada eu havia dito sobre o fato de Jeremias ter lamentado a própria vida, falando, por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu não faço nada de mal contra ninguém, as pessoas me odeiam. Exatamente como Jesus Cristo também. Foram ridicularizados por líderes judeus. Jeremias foi lançado num poço. Jeremias foi humilhado. Falsos profetas colocavam o dedo na cara dele na frente das lideranças. Jeremias também foi ridicularizado e humilhado, tanto pelos líderes judeus, quanto pelo povo, pelas pessoas. É um ponto similar aí. Ele foi rejeitado pela família dele, os familiares dele, assim como Jesus Cristo também foi rejeitado, foi zombado pelos seus irmãos. Jeremias também se encontra em Jeremias 11, do 18 ao 23. E tanto Jesus quanto Jeremias enfatizaram uma religião do coração. Jeremias falou que Deus daria um novo coração para essa nova aliança. Jeremias falou que não adiantava falar paz, paz, quando não há paz. Jesus enfatizava as mesmas coisas. A religião precisa ser religião do coração. Olha que legal. Cada um à sua época foi considerado, então, um profeta fracassado. Jesus foi fracassado. Jesus não alcançou os objetivos que o povo esperava. Jeremias também não. E essa similaridade precisa permanecer. Tá indo aí? Foi? Eu gostaria que você lesse comigo alguns trechos aí de Lamentações. A gente não vai ler todo o livro, não dá tempo, mas nós já estamos formando a nossa visão do livro. Capítulo 1, verso 1 diz: Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console, todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus seguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Que triste essa situação. O lamento de Jeremias é profundo, e ele vai falar dessas questões de seus amigos o traíram, seus amantes. Vai ter uma visão que a gente vai observar aqui já, de como o livro se desenha,
mas ainda permeando para acessar o livro, e aí a gente não vai parar mais. O povo de Israel, o povo de Judá, creu que aspectos que ele firmemente tinha no coração eram aspectos que Deus tomava para ele e que Deus iria fazer tudo conforme essas 3 falsas ilusões que eu vou citar para você agora. São 3 ilusões que Israel tinha em relação a si mesmo, em relação com Deus. A primeira, eu já te disse, é o trono de Davi. Deus havia feito uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem jamais teria fim. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7. O povo judeu entendeu com isso que nada poderia acontecer ao trono de Davi. É o que a gente encontra em Lamentações 4:20, se você puder dar uma olhada. Vá comigo até o capítulo 4, verso 20. Vamos lá? 4:20. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos, olha o que o povo dizia sobre essa ideia de que Deus não iria mandá-los para um lugar ruim porque eles estavam debaixo do ungido. Debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Olha o que o povo acreditava, de que a sombra do ungido, o povo, sabe o que aconteceu? O povo idolatrou a promessa. Ao invés dele crer no Deus da promessa, levar em consideração questões como obediência e tudo mais, não. O povo foi idólatra a ideia da permanência do trono de Davi. A casa de Davi permaneceria e, olha, vamos botar Baal lá dentro, Astarote, a gente vai fazer nossas besteiras e Deus é bom. É mais ou menos assim, eu estou errado, mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus é bom e disse que vai fazer coisas boas. E essa era a crença. A segunda era no templo. O templo, eles acreditavam no templo, ou seja, naquela sacralidade, que se Deus se manifestava espiritualmente no templo, se o templo representava a presença de Deus, nada aconteceria em Jerusalém enquanto o templo, ou seja, eles idolatravam o prédio enquanto aquele templo estivesse lá. Coloquei aqui, o que o Senhor não permitiria que nada acontecesse ao seu santo templo. E olha o que Jeremias vai falar no capítulo 7 do seu livro, né? Jeremias 7:4. Não confies em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. A mensagem toda que Jeremias pregou no templo concentrava-se nessa falsa esperança de Judá. Então, Judá esperava que, se Deus falou que vai se manifestar nesse lugar, não tem como ele deixar esse lugar na mão de outras tribos, de outros povos. Deus vai manter sua promessa. Olha isso, é religiosidade. São crenças materiais, crenças isoladas em aspectos da promessa e esquecendo o aspecto que se relaciona à nossa responsabilidade. E, por último, algo muito comum na história de Judá, na história do povo, é essa busca de ajuda externa errada. Ao invés de confiar totalmente em Deus, sempre buscou ajuda externa. E um exemplo típico disso é o Egito. Repare Lamentações 4:17. Você vai ver que um dos lamentos de Jeremias é de que o povo achava que o Egito ainda podia ajudá-lo. Você vai encontrar isso no livro do profeta. 4:17. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Você entende como isso é significativo? Jeremias 37 e Ezequiel 26, você vai encontrar o povo tentando a ajuda do Egito. Sim, o faraó Neco. Olha, o faraó Neco vai nos ajudar. O povo, ele cria na aliança com Deus de forma idolátrica, no templo de forma idolátrica, e cria ainda de que tinha parceiro, gente que na hora que der errado
vai nos ajudar. O Egito sempre foi algo nesse sentido. Abraão, por exemplo, ele buscou refúgio no Egito e meteu-se em apuros, Gênesis 12, quase que destrói toda a situação ali. O povo, quando estava saindo do Egito, meses depois começou a reclamar: quem dera nós voltarmos para as cebolas do Egito. Olha que coisa constante. A imagem do Egito para Israel parece ser uma imagem de que não, mas o Egito não vai, o Egito ele não vai sucumbir a isso. O Egito ele não vai passar pelo que nós estamos passando. Se nós formos até os egípcios, eles vão nos ajudar. Sabe aquela crença tola de que algo ou alguém além de Deus pode nos ajudar em tempos de calamidade? Isso era uma crença que eles tinham e que o Jeremias lamenta profundamente. Isso nos aplica a conceitos como, por exemplo, não, mas eu ainda tenho isso. Não, mas eu ainda posso recorrer ao meu tio. Não, mas eu ainda posso pensar que eu tenho esse valor ainda. Não, mas eu sou funcionário público, mas eu tenho essa pensão, mas eu ainda tenho... Sabe aqueles pensamentos que a gente tem, onde a sustentação... A gente fala, Deus é que me sustenta, Deus é que me mantém, Deus é que me protege. Mas no fundo, se a gente perder aquele eixo de sustentação, a gente fala, ih, rapaz, não temos mais ninguém. O Egito representa o auxílio além de Deus em que você e eu confiamos quando deveríamos ter confiado somente nele. Vamos então para os lamentos? Nesses 20 minutos agora eu quero trabalhar os lamentos. Tem 4, ou na verdade 5 proposições, né? A primeira vai do capítulo 1, verso 1, 22, né? São 22 versículos no capítulo 1, e nós temos a vergonha de Judá exposta. No capítulo 2, a destruição da cidade, todo o cenário é descrito. No capítulo 3, a angústia e o choro do profeta. No capítulo 4, a disciplina do Senhor. No capítulo 5, a declaração do remanescente de judeu. Essa oração por Deus me ajuda. Há algumas questões chaves aqui, dentre elas são a disciplina que o Senhor aplica nos judeus. Vamos lá? Capítulo 1. Tem alguma pergunta aí, por favor? Alguma pergunta que envolva o que já foi dito? Por favor, pode fazer. Ponto de aplicação pessoal. Desenvolvemos crenças pessoais sobre Deus, abandonando nossa responsabilidade pessoal. Desenvolvemos segurança na aliança de Jesus Cristo, embora nossos pecados continuem acontecendo e nós não ligamos. E desenvolvemos confiança em sustentações que, por mais que a gente diga, Deus é o meu sustentador, eu permaneço dentro dessa questão. A questão da religiosidade, a Aline está perguntando. O povo desenvolveu uma crença na aliança que Deus havia feito, aquela aliança de que não faltaria trono para a casa de Davi, de que o trono de Davi seria perpétuo, permanente. Esse trono de Davi perpétuo e permanente serviu para o povo como? Tá, a gente está fazendo tudo errado, a gente não está ouvindo os profetas, pode ser que eles estejam com razão, mas Deus, no fim das contas, vai nos livrar porque Deus tem uma aliança conosco. Esse tipo de comportamento leviano bom, eu sou de Jesus e nada vai me acontecer, mesmo que eu faça tudo errado. Religiosidade aplicada a um conceito legalista, usando a bondade de Deus de modo religioso, não numa relação pessoal de respeito, fidelidade e obediência. Segundo ponto, Aline, foi o templo mesmo, o templo de Jerusalém. Ele era um instrumento, graça barata, concordo. Ele era um instrumento de idolatria, porque as pessoas pensavam, se Deus se manifesta aqui e esse negócio foi destruído, bom, Deus é Deus, então ele não tem como deixar isso aqui destruir, porque senão ele vai dizer que ele é menor, é a crença da antiguidade. Uma cidade invadida e destruída, poderia parecer que Deus era fraco. Não, nosso Deus é muito forte, ele já mostrou isso, ele já nos tirou do Egito e tal. Então nós estamos falando aqui de uma religiosidade, crença no templo, como se o templo estiver de pé, é porque certamente ainda estamos caminhando com Deus, né? É uma crença no visível, na religiosidade. Mais perguntas? Não? Sim? Vamos lá, hein? Vamos lá.
Obrigado, Aline. Primeiro capítulo. O que acontece aqui? Deus está zelando pelo seu nome. Se você deve ter ouvido falar que os judeus chamavam Jerusalém de a cidade de Davi. Eu coloquei isso aqui no PDF. Apesar de ser chamada a cidade de Davi, o Senhor é quem foi entronizado em Sião. Sião são as montanhas, né? A cadeia montanhosa que ficava o templo. Aquele era o monte do Senhor, Isaías 2:3. Por esse motivo, os judeus acreditavam que a sua cidade era invencível, especialmente pelo fato de abrigar o templo do Senhor. Porém, Deus preferia que a sua cidade e o seu templo fossem destruídos por pagãos a ver o seu nome enlameado pela vida perversa de seu povo. Olha que coisa significativa. Entre Deus manter o templo dele e destruir aquilo tudo pela própria mão dele, para que o nome dele não fosse sujo, ou seja, o nome dele não se descredibilizasse, as pessoas não tivessem uma visão errada acerca de Deus, Deus preferiu, Deus escolheu a destruição do templo, a destruição de todo aquele processo de religião que eles tinham, a destruição de pessoas, a destruição de tudo que você imagina, porque o nome dele, não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não deixará impune aquele que tomar o nome de Deus em vão. Porque tomar o nome de Deus é se passar por adorador, se passar por pessoa ligada a Deus, por uma pessoa que crê em Deus, mas viver uma vida suja, podre, leviana. Nesse ponto aqui, o que nós temos? Deus falou assim, meu nome, não. E a derrocada de Jerusalém se estabelece aí como um princípio claro de que não devemos levar sobre nós o nome de Deus, viver como achamos que devemos e nada vai acontecer. Vai acontecer sim. Vai acontecer sim. E qual é a visão que Jeremias tem da cidade? Dá uma olhada no próximo slide se você estiver acompanhando. Qual é a visão que Jeremias tem da cidade? Isso é um ponto teológico importante. A visão que Jeremias tem da cidade é a visão que nós devemos ter de alguém que está vivendo uma vida miserável, mas que recebeu de Deus compreensão e promessas para viver uma vida sublime, maravilhosa, uma vida nobre e honrada. A visão que Jeremias tem é uma visão que ele chama Jerusalém de princesa e de prostituta. Ele chama ela pelos dois nomes, porque ele consegue ver essa realidade. Capítulo 6. Se você ver, vai perceber que no capítulo 1, verso 6, ele diz, da filha de Sião se passou todo o resplendor. No capítulo 2, no verso 1, se você puder olhar, ó, como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens a filha de Sião. Ele chama de filha do Senhor. Então, essa expressão quer dizer que é uma princesa, é uma filha de Deus, é uma filha do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar o 1:4, dá uma olhada, por favor, no 1:4. Deixa eu voltar aqui. Dê uma olhada aí. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo e as suas virgens estão tristes. E ela mesma se acha em amargura. Essa expressão em amargura, essa desolada, em algumas versões, é a mesma palavra usada para falar sobre Tamar, em 2 Samuel 13:20. Tamar, quando estava, depois de ter sido estuprada, Tamar, ela foi e quando a explicação bíblica vem sobre ela, diz assim, ela está amargurada, ela está desolada. É a mesma palavra que eles usam. É aquele amargor profundo, é um tipo de perda irreparável. A colocação que ele faz aqui, e aí você vê no verso 2, falando amantes, é uma conexão clara com as palavras que se encontram em Oséias. O profeta Oséias vai dizer sobre a mulher
de homens, de amantes, a prostituta com que Oséias se casou. Então, olha a visão terrível que é estar diante de Deus, ter uma aliança com Deus e ao mesmo tempo quebrar essa aliança e viver uma vida miserável. É uma princesa sendo lançada à vida de prostituições. É uma princesa, uma filha de Deus, somos filhos de Deus, mas olha como Deus pode nos disciplinar e nos fazer sofrer quando nos comportamos levianamente. Passando, eu queria fazer a compreensão importante sobre o lamento. Eu quero fazer uma consideração dentro desse aspecto. O que é o lamento? Eu escrevi aqui assim, para não esquecer. O lamento é fundamentalmente bíblico. Ele se estabelece na compreensão de que algo que poderia ser bom e santo foi posto a perder. Não se trata de uma reclamação, mas de uma expressão de lástima diante do desperdício, diante da tolice e dos desdobramentos do pecado. O lamento olha para trás diante dos resultados do pecado e percebe que não deveria ter agido assim. O lamento é uma atitude onde eu tenho compreensão de que eu desperdicei anos da minha vida, de que eu desperdicei o meu corpo, de que eu desperdicei a minha juventude, de que eu desperdicei o meu tempo, e eu fiz isso e recebi a paga do meu pecado, e olha como está. Lamento não é reclamar, lamento é: olha o que eu desperdicei, olha o que eu pus a perder, olha onde eu estou e olha o que o Senhor me prometeu. Então o lamento é fundamentalmente bíblico. Às vezes nós tememos reclamar, mas o lamento não é reclamação. O lamento é: Deus, olha o estado em que estou e mereço. O lamento é importante para o cristão porque ele traz uma consideração dolorosa de arrependimento que falta muitas vezes às nossas confissões. Às vezes nós falamos: Deus, eu pequei. Pecou. E desperdiçou um monte de coisas boas que Deus lhe daria, e desperdiçou um tempo precioso de relação com Deus para viver vida de pecado. O lamento é importante. O lamento, ele realmente não tem substituto. É preciso, às vezes, parar e sentar e falar: Senhor, eu lamento muito o que eu já fiz, eu lamento muito ter agido dessa forma, eu lamento muito ter posto tudo a perder. Olha como está a criação dos meus filhos hoje, por que eu não ouvi antes, Então, o lamento não é cair em depressão, o lamento é a profundidade do arrependimento verbalizado ao observar que o seu procedimento destruiu muita coisa, fez muito mal a muitas pessoas, né? Está indo aí? Ok? Então é importante a consideração do lamento. E qual é o ponto central do primeiro lamento? A ira de Deus. A ira de Deus é expressa no capítulo 1, onde o primeiro lamento se estabelece. E aí eu quero que você possa revisitar a sua vida. Será que você já lamentou por ter desperdiçado tanto tempo? Será que você já lamentou por ter visto que fez tanta coisa errada na vida? Anos onde você se envolveu com amores, amantes, seu coração esteve na mão de tudo e de todos. Anos onde você correu atrás do trabalho a fio, sem se preocupar com como seria a sua vida depois. Eu conheço uma mãe que fez isso e hoje lamenta muito. Ela deixou de instruir o seu filho mais velho. Eu conheço ele desde a minha juventude tenra e ele tocava guitarra comigo, e hoje ele enlouqueceu, porque teve uma época em que ela só queria trabalhar e ele se envolveu com drogas. E ele enlouqueceu, ele fumou tanta maconha e ele observou a vida pela ótica dos drogados que ele enlouqueceu com o uso da droga. E ele fica em casa hoje barbudo, choroso. A mãe dele de vez em quando bate na porta da minha mãe para falar de como aquilo foi terrível, mas eu nunca vi, talvez ela já tenha feito, ela lastimando por ter largado o filho em casa, largado as crianças dela em casa, ido trabalhar e ganhar dinheiro, e comprou uma casa, e comprou carro, e fez tudo, mas agora está lá e é lastimável a condição da família dela. Ponto central: a ira de Deus. Capítulo 1, verso 12, fala que a ira de Deus afligiu a ele, ao seu povo, a Jerusalém. E olha o final do verso 12: essa dor que me sobreveio com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira.
no furor da ira de Deus. É verdade, Daniel. É um apontamento importante a questão do lamento e a diferença com a reclamação. A ira de Deus é santa, justa e era dirigida contra os pecados. Se você puder observar o verso 13, olha o verso 13. Lá do alto me enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles, estendendo uma rede aos meus pés, e me fez voltar para trás, deixando-me desolada e sofrendo todo dia. Os filhos de Israel foram lançados como bichos, arrastados em rede. Eu coloquei no slide aí também para você ver. Eles que saíram da escravidão do Egito passaram a ser escravos de nação pagã de novo. No capítulo 1, verso 15, vai dizer que o povo foi esmagado e pisado como uvas num lagar. Você consegue perceber a similaridade disso com Apocalipse capítulo 14, onde Jesus Cristo virá e pisará com sua ira e furor, ele pisará a raça humana desobediente como quem espreme uvas. Olha aí, ó. O capítulo 1, verso 15 tem a similaridade clara com o Apocalipse 14. Então, olha, Lamentações apontando para aquilo que vai ser de sofrimento escatológico lá no fim. Também foi importante observar que a alegria, aquela farra toda, foi transformada em pranto, verso 16 do capítulo 1. As lágrimas vinham antes diz, por estas coisas eu choro, verso 16, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. A alegria foi substituída por um pranto perpétuo. E é aqui que eu quero parar o capítulo 1, passando para os 10 minutos finais. A gente tem a ira de Deus, a ira santa e justa de Deus, pela quebra da aliança, pelo desrespeito e pela desonra da aliança, e isso deve nos fazer salientar. Hebreus capítulo 10, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Cuidemos que nós, que somos da aliança com Jesus Cristo, não estejamos agindo levianamente. Capítulo 2, o segundo lamento é a destruição da cidade, o estado de destruição da cidade. Eu vou passando mais rápido a partir de agora. O que acontece no estado de destruição da cidade? O capítulo 2, ele vai estar trazendo para a gente realidades muito profundas. Queria que você pudesse ir comigo em 2,13. Capítulo 2, verso 13. O que posso lhe dizer? A quem se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó virgem filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Jeremias está tão desolado, ele está tão triste, que ele não consegue comparar o Estado de Israel com qualquer outra coisa. Era comum similes, comparações, era comum os profetas fazerem comparações, parábolas. Jeremias falou assim, eu não tenho ao que comparar. O que Deus está trazendo, o peso da ira de Deus contra a desobediência do povo, não dá para comparar. Ou seja, não tem como perceber o que está acontecendo em outros lugares. Sabe o que quer dizer isso? Que por mais que o homem seja capaz de operar coisas duras e difíceis, homens contra homens, quando Deus escolhe aplicar o seu furor, a sua ira, é incomparável. Por isso é duro cair na mão do Deus vivo. É incomparável o modo como Deus pode esmagar os seus próprios filhos para que eles possam se voltar para Ele. É incomparável. Homem nenhum pode fazer isso que Deus pode fazer na profundidade que Deus pode fazer. O desconsolo dele é tão grande, e aí eu vou ao ponto central, o lamento 2, a dor profunda de Jeremias. O lamento da dor profunda de Jeremias é algo que é desolador. No capítulo 1, verso 4, diz que as virgens andavam de um lado para o outro desconsoladas, elas não tinham consolo, olhando para o chão. No capítulo 4, verso 10, eu gostaria que você pudesse ler o assombroso capítulo 4, verso 10. Você achou aí? As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos. Você está ouvindo isso? As mães estavam fazendo comida com seus filhos.
Matavam e comiam. Algumas comiam depois que eles morriam de fome, por exemplo. Ou então eles morriam. Entende a gravidade? Olha o ponto que as coisas chegaram. Jeremias está olhando para mães comendo corpo de filhos. Está olhando para as virgens desconsoladas. Os velhos não sabem o que fazer. Está dizendo que os anciãos, né, eles simplesmente não sabem para onde ir. Os velhos andando para um lado para o outro para morrer. Esse é o cenário de destruição. E aí, sabe de onde veio isso? De Deus. Isso veio de Deus para punir a desobediência, a quebra da aliança. Às vezes o nosso coração fala assim, mas Senhor, pode Deus pesar a mão de tal forma? Pode, e eu acho que Lamentações deveria ser para nós uma compreensão mais profunda de que hoje mesmo, aí diante de nossos olhos, nós estamos vendo um mundo sem Deus, tentando vencer uma gripe e não conseguindo. E Deus está certamente, ao olhar para nós, nos vendo desbaratados. Mas viu o que o Eduardo Mano falou ontem na live? Você, se viu a live, deve lembrar de que a Europa não se importa com Deus. Os pensamentos de todos os jovens de Portugal se orientam numa dimensão de Deus, para quê? Para que Deus? Deus tem seus meios de atrair as pessoas para Ele, para que elas possam ser salvas da morte eterna. Talvez o rumor e o medo da morte física e a morte, a primeira morte, seja um modo com o qual Deus atraia a dimensão para a morte última, né? Os profetas, eles diziam, sabe o que antes? Eles diziam assim, paz, Jeremias 6, né, 14. Jeremias fala assim, paz, não há paz. Os profetas pregavam uma mensagem aceitável. Jeremias está chorando muito, ele está sofrendo muito. Só pode ser profeta, só pode ser boca de Deus quem sofre pelo seu povo. Jeremias não está lá, eu te avisei. Não, Jeremias está sofrendo muito. Nossa, eu falei tanto, eu clamei. Ele chora ao ver a dor do seu povo. Ele não está impassivo apontando o dedo. Ele está totalmente desolado. Perguntas? Comentários? Estamos indo para o capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo extremamente importante. Ele vai falar das lamentações do ponto de vista da esperança que Jeremias tem de que tudo isso mude. No capítulo 3, se você puder dar uma olhada, no capítulo 3 eu gostaria de olhar principalmente para o verso 21. Olha o que diz, 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. As misericórdias do Senhor, vou pedir que todos que estão aqui possam ler comigo até. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua. Olha só, ele está recuperando o olhar, porque é terrível. E verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe o que está acontecendo? Jeremias olhou e falou assim, olha, não tem jeito. E aí eu quero salientar algo muito importante aqui. Qual é o ponto central do Lamento 3? Tá? É como olhar para as circunstâncias. É assim que devemos olhar. Como está aqui do verso 21 ao 25. Escute bem o que eu vou ler para você. A consciência da misericórdia de Deus, de sua compaixão e fidelidade, fizeram a esperança nascer na alma de Jeremias. E sua reflexão sobre as dificuldades tornou-se uma confissão de fé. Pelo fato de nos amar, o Senhor nos disciplina, mas não nos consome. Ele castiga, mas não destrói. A incredulidade, olha agora esse trecho, por favor, ouça com bastante atenção. A incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias, e assim traz consigo o desespero. Vou repetir. A incredulidade nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias, e assim traz consigo o desespero. A fé, porém, permite que vejamos nossas circunstâncias por meio da realidade de Deus. E isso traz consigo a esperança. Que olhar, né? Isso muda. Tira o óculos das circunstâncias e coloca o óculos da realidade de Deus. A esperança volta.
É isso que Jeremias está evocando e clamando aqui. E é importante, saliento no capítulo 3. Deus não tem prazer em disciplinar seu povo e sente nossa dor. 3,33 nos aponta para isso, olha. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus vê a forma como as pessoas nos tratam. Mais um ponto importante, Deus está assentado no trono e tem controle de tudo. 33, 37, 38. Se Ele nos disciplina por nossos pecados, não devemos nos queixar, pois mesmo sua disciplina é prova de seu amor. 3,39. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está reclamando? Está reclamando de Deus? Está reclamando que Deus pesou a mão sobre você? De que Deus está pesando a mão sobre a Europa? De que Deus está pesando a mão sobre a Ásia? Pesando a mão sobre o Brasil? Está reclamando de Deus? O Jeremias está falando assim, olha, queixe-se o homem de seus próprios pecados, reclame da sua sujeira diante de Deus. Antes de começar a pensar sobre o que Deus está fazendo, pense no que você e eu estamos fazendo com a nossa própria vida. Temos pecados que nem sequer mencionamos para Deus. Temos tantos pecados que nem sequer nós comentamos a existência deles, nem cogitamos. Queixe-se o homem do seu pecado. Examine, o verso 40, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. A ira do Senhor é justa, irmãos. Capítulo 4 eu passo rápido. Ele é uma repetição e uma construção dos demais capítulos. Capítulo 4 tem 22 versículos. Nesse capítulo, Jeremias juntou várias imagens vividas para descrever o que o povo sofreu no cerco e na queda de Jerusalém. Essas calamidades haviam sido anunciadas nas estipulações da aliança. A aliança tinha benefícios e tinha punições mediante as realidades que o povo teria. Ou seja, se o povo cumprisse a aliança, benefícios da aliança. Se o povo descumprisse, a disciplina. Está em Deuteronômio 28:30. O povo judeu não devia se admirar, porque tudo isso que estavam passando era necessário. E o que nós temos aqui no capítulo 4 como ponto central é a disciplina pública. O povo foi publicamente disciplinado. Primeiro Deus envia o profeta para dizer o seguinte, está errado, está errado, está errado. O profeta apontando para dentro de casa. Judá está errado, Israel está errado, vocês estão errados, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos retornar para Deus. O povo não retorna. Então o que Deus faz? Aplica-lhe uma punição de vergonha pública. No livro de Levítico, capítulo 13, verso 45, se você tivesse lepra, você teria que dizer à rua, imundo, imundo, você tinha que dizer, eu sou imundo, para ninguém chegar perto de você. Porque essa sua imundície, ela precisava ser alertada para outros para que ninguém se aproximasse. De igual modo, aqui agora os judeus estão andando, lamentando em voz alta, dizendo, imundos, imundos, somos imundos diante de Deus. Essa é a lamentação pública diante de algo que Deus havia alertado no privado. Nós temos pastores, nós temos líderes, a nossa igreja trabalha com discipulado e muitas vezes nós temos a realidade de que a imundícia e todos os aspectos relacionados a ela não vão chegar até nós, mas vão chegar sim. Indo para o ponto final, tá? Vou para a declaração final aí e linkando com o que foi dito, depois dos alertas particulares, onde Jeremias e outros profetas já haviam denunciado a condição de Israel, depois da posição final de Israel, não ser de se dobrar ao Senhor, o que nós temos é uma disciplina duríssima, como nós estamos vendo, velhos largados, gente estuprada, pais comendo carne dos filhos, sim, e tudo isso advindo da ira de Deus contra a maldade, perversidade e a idolatria humanos. Amém? E o final, o que a gente tem para o final aqui? O último lamento de Jeremias, ele está no final, e esse último lamento é extremamente importante de ser observado.
Porque esse último lamento de Jeremias, ele tem a consciência de que o pecado foi cometido pelo povo e de que isso vai durar, como nós sabemos, eu acho que quem não sabe vai descobrir agora, que em Jeremias capítulo 25 e em Daniel capítulo 9 é assinalado 70 anos de cativeiro babilônico. Isso que acabou de começar para eles duraria 70 anos. O número 7 para os hebreus é perfeição e o número 10 é completude. 70 vezes 10 é a perfeição completa daquilo que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo é a sua ira completa, perfeita, associada aí a capítulos como Apocalipse 14, onde Jesus Cristo virá em furor e ira, esmagará os ímpios como uvas. Nesse ponto aqui, o que nós temos é Deus apontando escatologicamente para o final, que todos nós que sabemos bem que a Bíblia se cumpre, vai acontecer, o final escatológico é apontado aqui através de Lamentações, mas apesar de Jeremias saber que são 70 anos, Daniel, falando, ter lido Jeremias, disse, olha, lendo Jeremias, percebi, são 70 anos, ainda assim, Jeremias pede misericórdia a Deus. E está aqui um ponto muito importante. Ainda que o juízo de Deus não seja adiável e nem sequer ele possa ser evitável, e às vezes estamos nesses processos de juízo de Deus, nós estamos nesses processos de Deus nos esmagando, podemos pedir misericórdia a Deus. E esse pedido de misericórdia também é um pedido de reconhecimento, porque o que Deus está mudando em nós enquanto oramos é muito mais importante do que Deus pode mudar nas circunstâncias ao nosso redor. O que Deus transforma dentro do coração do homem, quando o homem se dobra a Deus, é muito mais relevante do que a circunstância. Quando os nossos olhos mudam, porque o nosso coração mudou, isso é muito mais importante do que se vai durar 70 ou 100 anos o cativeiro. Porque o cativeiro vai ser revisto. Nós vamos agradecer a disciplina de Deus, nós vamos agradecer o tempo que estamos passando na pesada mão do Senhor. Então nós precisamos entender que a oração de Jeremias no capítulo 5, a oração do povo, ela não é uma oração que vai mudar os 70 anos de cativeiro, mas é uma oração que realmente reconhece Deus. Olha o verso 19, tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Deus está mudando o coração do povo. Verso 22, por que nos rejeitaria de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Repare que há lugar para questionamento, e nesse ponto o nosso problema é: Deus está me abatendo, deixa correr. Não, é aquele momento de orar mais ainda e pedir que Deus nos traga uma visão correta para esse tempo de abatimento de Deus. Essas lições que Lamentações nos traz é de que o povo da aliança também é esmagado diante da potente mão do Senhor em termos de disciplina. O povo da aliança deve se fiar na aliança, mas não tratar a aliança leivosamente, como graça barata, como a Aline colocou. O povo da aliança precisa entender que está na mão de um Deus santo e que Deus não permitirá que o seu nome seja humilhado diante de ninguém, ainda mais pelos seus filhos. Então a punição e o juízo que está vindo sobre esse povo aqui é um juízo terrível, mas a oração do capítulo 5 é para que Deus renove as esperanças e que essas mulheres, no verso 11, violentadas em Sião, olha o verso 12, enforcaram os príncipes. Olha o verso 13, os jovens são obrigados a virar moinhos. Os meninos tropeçam debaixo das cargas. Olha o verso 14, os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade, os jovens não cantam mais. Verso 15, cessou a alegria de nosso coração, a nossa dança se transformou em lamentações. E o verso 16, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, o que está escrito? Verso 16, 5,16, ai de nós porque pecamos. É isso aí. Chegou onde nós estávamos entendendo. Por que tudo isso? Por que as mulheres estão sendo violentadas? Por que as coisas estão sendo destruídas? Porque nós pecamos. Deus não pesa a sua mão para brincar de Deus.
Deus pesa a sua mão para que reconheçamos o pecado e nos voltemos para Deus. 8 lições sobre o livro de Lamentações que eu queria deixar aqui e depois os seus comentários entram em seguida. A primeira, o privilégio, ou seja, o privilégio de estar com Deus. O privilégio traz consigo responsabilidade. Ser responsável significa prestar contas. Se você tem um privilégio de responsabilidade com o Senhor, você deve prestar contas ao Senhor. E Ele vai buscar esse prestar contas. Pastores vão prestar contas diante de Deus, como Ezequiel na medida do templo, os primeiros são os líderes. Discipuladores vão prestar conta dos seus discípulos. Discípulos vão prestar contas ao seu Senhor, vão prestar contas aos seus pastores, aos seus discipuladores. Responsabilidades relacionais levam-nos a prestar contas. 2. Deus é longânimo, mas chega um momento em que Ele deve disciplinar seu povo. 3. Quando não damos o devido valor às bênçãos concedidas pelo Senhor, Ele toma essas bênçãos de nós. Desfrutar as dádivas e se esquecer do doador é idolatria. Deus te deu, glória a Deus, mas desfrutar da dádiva do Senhor e deixá-lo para lá, isso é idolatria. 4. Deus é sempre fiel às estipulações de sua aliança, quer para nos abençoar quando obedecemos, quer para nos disciplinar quando desobedecemos. 5. Quando os pais pecam, os filhos também sofrem. A gente não está falando de salvação, a gente não está falando que quando os pais pecam, os filhos eles vão para o inferno. Não. Mas os pais acabam levando com suas consequências de pecado problemas para a vida dos filhos, sim. 6. Quando os líderes espirituais se recusam a ouvir e a obedecer a palavra de Deus, conduzem seus seguidores ao pecado e ao julgamento. Repare aí, o juízo de Deus para quem está sob lideranças erradas, não bíblicas. Lideranças como Jeremias diz, que dizem que está tudo bem quando não está bem. 7. É possível declarar a palavra de Deus fielmente e nunca ver o Senhor mudar o coração dos pecadores. Jeremias foi fiel durante 40 anos e ainda assim a nação tornou-se cada vez mais perversa. 8. Jeremias era um homem de coração quebrantado que sofreu muito, no entanto, foi recompensado ao ser identificado com Jesus. Mateus 16 é o galardão de Jeremias, né? Ele ser identificado com Jesus, eu acho que é a melhor coisa que qualquer um de nós pode. Esse é o sucesso ministerial que nós esperamos, ser identificados com Jesus. Seu ministério não pode ser bem sucedido de acordo com nossos parâmetros, mas seu caráter tornou-se cada vez mais semelhante ao de Cristo, conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8:29, é como Deus quer nos conformar. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua condição miserável, e nesse estudo tenha consciência de que Deus vai pesar a mão sobre mim, sobre você, sobre a igreja, sobre quem quer que seja filho dele, se viver de uma maneira diferente daquilo que é prescrito na aliança com Jesus Cristo. Gostaria que você deixasse sua pergunta ou comentário nesse momento agora.